Tem uma pergunta circulando em podcasts, em reportagens, em estudos que ninguém lê até o final. Uma pergunta que a mídia faz com uma sobrancelha levantada, como se a resposta fosse um mistério antropológico sem solução. Onde foram parar os homens? Não os homens fisicamente. Eles ainda estão aqui, no trabalho, na academia, no trânsito, no bar na sexta à noite, com os mesmos amigos de sempre. Mas uma geração inteira de homens simplesmente parou. Parou de namorar, parou de buscar. Parou de investir a ideia de construir algo com uma parceira e o mundo olha para isso com genuína perplexidade. Como se fosse um fenômeno sem causa, como se esses homens tivessem desaparecido sem deixar rastro. Só que existe rastro, existe causa, existe uma história inteira que ninguém está contando direito. Não é amargura, não é fraqueza, não é uma geração que não sabe o que quer. É uma resposta. Uma resposta inteligente, calculada e silenciosa a tudo o que esses homens viveram, sentiram e perderam dentro de relacionamentos que deveriam ter sido seguros e não foram. E hoje eu vou falar sobre isso sem diplomacia, sem aquela cautela de quem tem medo da reação. Vou falar sobre o que de fato aconteceu com uma geração de homens. O que eles viveram. O que isso custou. E por que, depois de tudo, milhões deles chegaram em silêncio à mesma conclusão. Sem combinar, sem manifesto, sem declaração pública. Simplesmente pararam. Pararam de deslizar, pararam de mandar mensagem, pararam de planejar o jantar, de aparecer, de tentar convencer alguém de que valiam a pena. E em vez de desmoronar, e isso é o que ninguém esperava, muitos deles encontraram do outro lado desse abandono algo que não estavam procurando. Uma vida que presta. Se você está assistindo esse vídeo, acho que algo no título tocou uma experiência guardada em você. Um reconhecimento. Uma versão da história que vem aí que tem o seu nome escrito em algum lugar. Fica até o final, porque o que vem a seguir não é desabafo, não é vitimismo, não é guerra de gênero embalada em roteiro. É uma história. A história de um homem que deu tudo. Seu tempo, sua vulnerabilidade, sua honestidade emocional, sua estabilidade financeira. E viu cada uma dessas coisas ser usada, descartada ou virada contra ele. E é a história do que acontece dentro desse homem depois, num lugar que ninguém vê. Se esse vídeo está chegando até você, deixa o like agora. Esse canal existe para ter exatamente esse tipo de conversa, as que não estão acontecendo em nenhum outro lugar. O homem que eu vou te apresentar se chama Marcos. E a história dele começa da forma mais comum do mundo. Um cara de 29 anos que acreditava de verdade no que estava fazendo. Marcos tinha 29 anos quando conheceu ela. Era o tipo de homem que aparecia, que lembrava das coisas, que planejava o jantar de aniversário com 3 semanas de antecedência. Não porque alguém mandou, mas porque era assim que ele amava. Com atenção, com intenção, com tudo que tinha. Não era perfeito. Ele mesmo diria isso sem hesitar. Tinha seus muros, seus pontos cegos, aquela dificuldade específica de um homem criado para resolver tudo sozinho. Mas estava tentando, com a abertura total de quem ainda não tinha sido seriamente machucado. O tipo de abertura que só existe uma vez, que depois de perdida, não volta nunca mais na mesma forma. O relacionamento durou 4 anos, e nesses 4 anos, o Marcos aprendeu coisas que ninguém tinha avisado que existiam. Aprendeu que vulnerabilidade nas mãos erradas não gera intimidade, gera munição. Que as partes de si que ele nunca tinha mostrado para ninguém, os medos, os fracassos, as feridas antigas, podiam ser recuperadas durante uma briga para atingir exatamente onde doía mais. Aprendeu o cansaço específico de um homem que tem seus sentimentos perpetuamente invalidados, cuja realidade está sempre em debate, que nunca consegue defender a própria experiência de forma convincente o suficiente. Quando o relacionamento terminou, com justificativas que mudavam toda vez que ele pedia clareza, Marcos não desabou da forma que as pessoas esperam. Ele ficou em silêncio. E é sobre esse silêncio que esse vídeo existe, porque esse silêncio diz algo. E é hora de ouvi-lo. O que acontece dentro de um homem depois que um relacionamento o quebra, e eu uso essa palavra deliberadamente, não decepciona, não termina, quebra, segue um caminho que quase ninguém mapeia. A primeira coisa é o luto. E o luto masculino não funciona como nos filmes. Ele não se anuncia. Ele vai para baixo da superfície e vira um peso no peito enquanto a vida normal continua. Na academia, no trabalho, nas conversas com amigos que não sabem como perguntar,
e não saberiam o que fazer com a resposta. O homem carrega isso sozinho, porque foi ensinado a fazer exatamente isso. A segunda coisa é a auditoria. O homem que foi machucado de verdade revisita a experiência inteira involuntariamente. Deu tanto, recebeu tanto, mudou isso em si mesmo, tentou reparar o que estava quebrando, mesmo assim, quebrou. E a resposta que continua surgindo, a que ele resiste por muito tempo porque é profundamente desconfortável, é que as regras do jogo não eram as regras que ele estava seguindo. A terceira coisa é a recalibração. E essa é a parte que ninguém fala, porque é ela que leva ao silêncio definitivo. O homem que fez a auditoria não explode. Não fica amargo nem barulhento. Ele fica estratégico. Começa a se proteger, não de forma consciente, não de uma vez, mas da mesma forma que uma pessoa que encostou a mão numa superfície quente, vezes suficientes, eventualmente, para de estender o braço. Valor real não é apresentado, é percebido. E o que Marcos começou a perceber é que o esforço que ele colocava não era a moeda aceita no mercado em que estava operando. Aí as coisas ficam mais sérias, porque o Marcos não é uma exceção. Quero ser preciso aqui porque precisão importa. Isso não é sobre todas as mulheres. É sobre padrões específicos, vividos com frequência suficiente para que esses homens passaram a esperá-los. E é essa expectativa construída a partir de experiência repetida que é a história real. Porque um homem não desiste depois de uma experiência ruim. Um homem desiste depois que o padrão se repete. O primeiro padrão é o livro-caixa emocional que nunca equilibra. Os fracassos são registrados e recuperáveis. Os acertos são aceitos e esquecidos. O jantar que ele esqueceu é lembrado 6 meses depois, numa discussão. Os 100 jantares que ele não esqueceu não estão em evidência. O homem que vive dentro dessa dinâmica por tempo suficiente começa a sentir que não importa o quanto faça. A conta está perpetuamente no negativo. O segundo padrão é a armadilha da vulnerabilidade. Uma geração inteira de homens recebeu a mensagem: se abra, seja vulnerável, compartilhe. E um certo tipo de homem, o bom, o que está tentando de verdade, fez exatamente isso. Abriu. Compartilhou o que nunca tinha compartilhado com ninguém. E então descobriu o que acontece com a vulnerabilidade de um homem nas mãos erradas. Ela é usada. Não sempre com crueldade deliberada, mas no calor de um conflito, as coisas ditas nos momentos mais suaves se tornam as coisas apontadas nos momentos mais duros. Depois que isso acontece 1, 2, 3 vezes, a lição vira permanente. Ele não para de sentir. Para de compartilhar. O terceiro padrão é o alvo móvel. O homem aprende o que sua parceira precisa, ajusta, entrega, e então a barra se move. O que era suficiente no mês passado é insuficiente esse mês. O bastante ele aprendeu na prática. Não é um destino fixo. É operado por outra pessoa. O quarto padrão é a virada transacional. Ao longo do tempo, o homem começa a perceber que seu valor no relacionamento não é quem ele é o que ele provê. E quando o desempenho cai, quando ele passa por uma fase difícil, sente a temperatura mudar. Primeiro sutilmente, depois de forma inconfundível, e ele se faz uma pergunta que não consegue mais desfazer. Ela estava apaixonada por mim ou pelo que eu representava? O quinto padrão é ser punido pelos pecados de outros homens. Chegar a um relacionamento novo, já condenado por crimes que não cometeu. O Marcos descreveu assim: senti como se tivesse entrado num tribunal. Não tinha feito nada. Mas, desde a primeira semana, eu sentia ela esperando que eu fizesse. Ele não estava sendo testado por quem era. Estava sendo testado por todo homem que tinha machucado ela antes. Uma pesquisa com 2.000 britânicos mostrou que 62% dos homens acreditam que as expectativas dentro dos relacionamentos são altas demais. E 44% disseram que teriam que mudar coisas demais em si mesmos para fazer um relacionamento sério funcionar. Isso não é estatística sobre homens preguiçosos. É estatística sobre homens que estiveram no jogo tempo suficiente para perceber que o jogo, como está montado, é impossível de vencer. E então vieram os aplicativos, que prometeram uma revolução e entregaram outra coisa. Para a maioria dos homens comuns que estavam tentando de verdade, eles se tornaram a máquina de rejeição mais eficiente já construída. Swipe após swipe, resultando em nada. Match após match, indo a lugar nenhum. E para os que conseguiram chegar a um encontro,
que investiram tempo, dinheiro e preparação emocional real. O que frequentemente veio depois foi o ghosting. Ser sumido sem uma palavra, sem uma razão, como se a noite nunca tivesse acontecido. Ghosting soa como uma coisa pequena quando você diz a palavra assim, mas para um homem que se permitiu ter esperança, ser sumido é uma crueldade específica que diz: você não vale uma explicação. Seus sentimentos não são reais o suficiente para serem reconhecidos. Multiplique isso por 10, 15, 20 vezes. E você começa a entender a aritmética de por que os homens param. Não é fraqueza, é matemática. Existe um limiar, diferente para cada um, além do qual o custo de se levantar supera o retorno esperado de se levantar de novo. E quando um homem cruza esse limiar, ele não cai dramaticamente. Ele simplesmente para de se levantar e redireciona para dentro a energia que ia para relacionamentos, para o trabalho, para assistir academia, para amizades que devolvem o que se coloca, para as coisas que funcionam. O mundo olha para isso e chama de desistência. Os homens que estão vivendo chamam de chegada. Eu quero falar diretamente com você agora. Se você está assistindo esse vídeo, algo no título tocou uma experiência guardada. Um reconhecimento. Alguma coisa que fez você clicar e ficar até aqui. Talvez você seja o Marcos. Talvez a sua versão da história dele seja mais curta ou mais longa, tenha acontecido 10 anos atrás ou ainda esteja acontecendo agora. Talvez a ferida seja recente. Do tipo que faz você checar o celular 20 vezes por dia esperando uma mensagem que não vai chegar. Ou talvez seja antiga, cicatrizada o suficiente para ter uma marca, mais sensível o suficiente para que certas conversas a pressionem e te lembrem que ela ainda está lá. Seja qual for a versão, eu quero dizer algo que essa cultura raramente diz para homens machucados em relacionamentos. O que aconteceu com você foi real, não dramático, não exagerado. O padrão que você viveu, o custo que ele extraiu de você, a mudança que ele fez em você foi real. E a decisão que você tomou depois de se proteger, de redirecionar sua energia para coisas que retornam o que você coloca, não é algo do qual se envergonhar. É uma resposta inteligente a informações reais, coletadas de experiências reais. Dito isso, e eu digo isso não para contradizer o que veio antes, mas para acrescentar algo honesto. O muro que você construiu vale ser examinado. Não derrubado, não julgado. Examinado. Porque existe uma diferença entre a proteção que te serve e a proteção que te aprisiona. Entre o limite que mantém as coisas erradas do lado de fora e o muro que mantém tudo do lado de fora, inclusive as coisas que poderiam ser diferentes. Você não é obrigado a tentar de novo, mas merece pelo menos a clareza de saber o que está escolhendo e de escolher de olhos abertos, não no escuro construído pelo instinto de sobrevivência depois da dor. O Marcos tem 36 anos hoje. Vive num apartamento que projetou para si mesmo, com os livros que ele escolheu, uma rotina de treino que não quebrou em 2 anos, trabalho do qual ele se orgulha de verdade. Quando as pessoas perguntam se ele se sente sozinho, ele faz uma pausa. Não para formular uma resposta que ainda não pensou, mas porque a pergunta parece ligeiramente errada para a sua experiência real. Solidão implica que o que eu tenho não é suficiente. O que eu tenho é completamente meu. Por enquanto é suficiente, talvez para sempre. Eu não sei, mas agora é suficiente. Esse não é um homem que desistiu da vida, é um homem que desistiu de uma versão do amor que continuava custando mais do que oferecia, de padrões que se repetiram até que ele finalmente os reconheceu, de uma versão de si mesmo que continuava absorvendo dano e chamando isso de devoção. O que ele manteve foi tudo o mais: sua integridade, sua profundidade, sua capacidade de amar, ainda presente, ainda real, só que não mais entregue sem critério, sem considerar cuidadosamente para onde está indo. Se a sua experiência tem alguma versão dessa história, ela merece ser vista com clareza, não como fracasso, não como prova de que algo está errado com você, mas como a resposta honesta e completamente compreensível de um homem que aprendeu com a própria vida e escolheu de acordo. Você merece isso também. Deixa o like no vídeo. E se esse canal ainda não faz parte da sua rotina, esse é o momento de se inscrever.